Olá! Vamos começar o nosso segundo encontro desta série que vai tratar sobre o processo de alfabetização e letramento e a convergência que existe entre esses dois conceitos? Bem, no primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre o que é alfabetização, o que é letramento, entendemos a importância de um processo de alfabetização que considere estes dois percursos, portanto, o ideal é que o professor starte na sala um processo de alfabetizar letrando. Também vimos a importância de que o professor considere que não existe o método ideal, não existe o jeito correto, o jeito certo. O que existe é a necessidade de que esse professor considere quais são os saberes prévios dos seus pequenos, para que ele possa, a partir disso, e pensar em boas e potentes intervenções didáticas que favoreçam o avanço dessa criança nesse mundo da leitura e da escrita. Neste encontro, nós vamos tratar sobre as hipóteses de escrita, que, como eu já tinha dado um spoiler na outra aula, Ana Teberoski e a Emília Ferreiro fazem um estudo que está lá no livro delas, lá no livro A Psicogênese da Língua Escrita, que vai dizer que a criança passa por 4 hipóteses de escrita. Não necessariamente elas vão passar gradualmente e nós, professores, vamos identificar. Saiu dessa hipótese e foi para outra, porque essas hipóteses, na verdade, dizem de um sujeito que está pensando sobre o sistema, está tentando entender como é que esse mundo letrado funciona. E, por vezes, essa passagem acontece de uma maneira tão rápida que o professor às vezes não consegue nem perceber. A criança está escrevendo de uma forma num dia e chega com outros saberes em outro. Mas é importante que didaticamente nós saibamos quais são elas, as suas características de um modo geral e como identificá-las, porque é desse processo que a sua intervenção pedagógica se torna mais potente dentro de sala. Para Emília Ferreira e Ana Teberoski, a criança então vai passar por 4 hipóteses. A hipótese pré-silábica, a hipótese silábica, que pode ter valor sonoro ou não, a hipótese silábica alfabética e a hipótese alfabética, ortográfica ou não. Vamos aprofundar um pouquinho então o nosso olhar sobre a hipótese pré-silábica. Nesta hipótese, nós temos alguns níveis. O que está acontecendo na cabecinha da criança nesse momento? Ela ainda não compreendeu que a escrita representa a fala. Então, ela vai partindo disso que ela vê de escrita e de práticas sociais de escrita no mundo, com as pessoas com quem ela convive, e ela vai levantando hipóteses. Parte dessas hipóteses pode se manifestar de que forma? Ela desenhando e escrevendo coisas sem ter muito significado, ela pode misturar desenhos, pode misturar números. Ela não consegue diferenciar letra de número, porque ela ainda não entende que a escrita representa a fala e muito menos que existe um código, que é a partir desse código que ela vai usar para poder se comunicar. Ela também vai fazer uma coisa que a gente chama de realismo nominal. O que significa isso? Ela associa o nome ao objeto. Então, é aquele clássico exemplo de uma criança que imagina a palavra formiga e escreve com pouquinhas letras, põe poucos símbolos, que podem ser desenhos, podem ser números, algumas letras, mas ela põe pouquinhos e até pequenos, porque formiga é pequena. E para escrever boi, que é um animal grande, ela põe um monte de letras, porque ela vai relacionando essa escrita àquilo que ela está vendo. Essa é uma das hipóteses pelas quais as crianças vão passar. Ela pode apresentar traços típicos de escrita de uma maneira desordenada. Geralmente, quando ela está inserida em um mundo, em um contexto onde o nome dela é valorizado, onde essa família chama a atenção dessa criança para as coisas que existem por onde ela transita ou dentro de casa, chamando a atenção para o nome, como é escrito, ela acaba tendo um pouco mais de referências. Dependendo desse capital cultural da família, o repertório é um pouco menor. Mas geralmente ela se ancora nas letras do próprio nome, porque inevitavelmente essa família vai nomear o uniforme, vai colocar nome nas coisinhas dela quando vai fazer algum passeio. Então esse nome é algo que tem
além de tudo, um sentido emocional bastante significativo para a criança, e ela não sabe bem o que esse nome, esses símbolos querem dizer, não sabem às vezes nem que é uma letra, mas ela copia esse desenho e ela acaba usando isso como referência para escrever em outras situações de escrita, na verdade. E ela lê a palavra como um todo, que é o que a gente chama de uma escrita, de uma leitura global. Então, ela pode escrever a palavra tartaruga, ela põe vários símbolos e ela lê de um jeito global, que nós vamos ver daqui a pouquinho como isso acontece. Bem, dentro desta hipótese pré-silábica, a gente tem alguns níveis, porque, como eu disse, essa criança está pensando sobre esse mundo letrado. Ela está inserida em um contexto no qual as pessoas escrevem, seja no WhatsApp, escrevem bilhetes, deixam recados. Ela vê essa mãe, esse pai, esse irmão, se está numa idade escolar, escrevendo, e ela vai levantando essas hipóteses. Numa primeira fase, um primeiro nível da hipótese pré-silábica, a gente vai perceber uma predominância de rabiscos que não tem lá muito significado, como está aí no exemplo. Meio que tentando imitar essa escrita. É comum que as crianças que convivem com adultos que têm a letra cursiva façam esse movimento contínuo, querendo imitar essa escrita que ele tem como referência ali no cotidiano no qual ele vive. Outra possibilidade é que a criança cria uma hipótese de que para escrever ela precisa ocupar todos os espaços. De onde nasce essa hipótese? Se ela tem contato com diferentes livros, com diferentes portadores de texto, ela vai ver uma revista que tem muitas letras, ela vê o livro que tem muitas letras, ela vê o jornal, ela vê... Tudo tem muitas letras. Então, ele pode, nesse processo de tentar entender o que isso significa, criar uma hipótese de que, para que ele escreva, ele precisa ocupar todos os espaços daquela pauta, daquela folha. E ele ocupa e preenche de letras, às vezes misturados com os números, porque ele ainda não tem muita certeza sobre como esse sistema funciona e muito menos de qual é o código que a gente usa para se comunicar. Uma terceira hipótese que essa criança também pode levantar, é a de que ele basta uma letra para poder escrever. Então, eu vou falar a palavra mãe, eu vou botar uma letrinha, um símbolo, eu estou falando mãe. Se a gente observar, esse pensamento vai ficando mais sofisticado. Não necessariamente as crianças passam por cada uma dessas hipóteses desta maneira progressiva, inclusive. Pode ser que ela pule alguma etapa, mas é importante que nós saibamos, quando pegamos a escrita de uma criança, porque é esse o objetivo, peguei a escrita, eu consigo identificar quais são os saberes, quais são as hipóteses que essa criança levanta em relação ao sistema, para que eu possa fazer uma intervenção partindo do que ela já sabe, para poder apoiá-la a ampliar os saberes e lidar com aquilo que ela ainda não sabe. Então, uma outra hipótese que ela levanta é a de que uma letra basta para escrever. E a esse tipo de escrita, a gente dá o nome de escrita unigráfica. Um outro nível, ela agora já conhece mais o seu nome, reconhece mais as letras, percebe que ali tem uma certa regularidade e é muito comum que a gente perceba crianças lá no primeiro ano, ou até mesmo ainda na educação infantil, mais pro final da educação infantil, que muitas vezes usam as letras do próprio nome para escrever. E uma coisa curiosa é que ela pode usar essas letras de uma maneira sempre ordenada, sempre igual, as mesmas letras na mesma ordem para escrever coisas diferentes. Aqui tem uma intervenção importante que o professor pode fazer, provocá-la a pensar, mas se são coisas diferentes, a gente escreve sempre da mesma forma, mesmo coisas que são diferentes? São estas intervenções, quando o professor entende esse processo, que fazem com que a criança reflita sobre o sistema e possa superar essa hipótese que é mais rudimentar, que é mais primária, para uma mais sofisticada e assim se aproxime da compreensão do sistema de escrita alfabético. De outra forma, ela pode usar as letras do nome, mas em ordem diferente.
Também a questão do repertório que a criança tem sobre as letras do alfabeto impacta nessa escrita. Se ela tem um repertório mais restrito, do próprio nome, do nome das pessoas da família, possivelmente essa escrita vai rodar em torno destas letras. Quanto mais essa criança é exposta a esse mundo letrado em situações de leitura, quanto mais ela for convidada e provocada a olhar para este mundo da leitura e da escrita com um olhar de descoberta, mais repertório ela cria e mais rapidamente ela passa por essa hipótese. Ela também pode escrever ocupando o pedaço da linha, embora não seja uma sequência como a gente comentou lá numa primeira ideia que ela tinha, aqui ela pode entender que para escrever ela tem que usar o pedaço que ela tem da linha inteira e ela vai fazendo em blocos, uma palavra ou um pedaço por bloco e ela lê dessa forma. A primeira linha ela lê uma palavra, na segunda linha ela lê outra, ela não lê de um jeito contínuo como naquele exemplo que eu dei anteriormente. E também ela pode buscar, na medida em que ela começa a ter contato com outras crianças, vê que o coleguinha, o nome dele é escrito com outras letras diferentes do nome dela, ela vai ampliando esse repertório, esse conhecimento sobre as letras, sobre o alfabeto, e então ela busca diversificar o máximo que ela pode. Ela nem mantém uma relação muito estável, ela diversifica, ela brinca com essas letras. Em todas essas hipóteses, todos esses níveis, ela está dentro da hipótese pré-silábica. Ela não entendeu o que a escrita representa a fala. Ela ainda não percebeu que aquilo que eu falo, eu escrevo, ou seja, ainda não há essa consciência fonológica de que para cada coisa que eu falo, eu tenho partes menores que são compostos por diferentes sons e que é dessa junção que eu vou escrever e que eu vou me comunicar. Bem, agora já entendemos o que é a hipótese pré-silábica. Vamos olhar para a hipótese silábica. Na hipótese silábica, essa criança já tem uma conquista que é significativa e que será um divisor de águas para a sua compreensão e para o seu processo de alfabetização e de letramento, que é ela entender o que a escrita representa a fala. Se na hipótese pré-silábica ela vai testando e ela vai pensando em situações, em maneiras de se comunicar por escrito, porque ela não tem muita certeza, aqui não. Aqui ela já sabe que para ela escrever, ela precisa de um código. Ela já sabe que esse código é composto pelas letras do alfabeto e mais do que isso, ela já percebeu que cada emissão sonora corresponde a uma letra. Então ela não faz a distinção. Nesse caso, ela pode escrever sem nenhuma relação com o som, por exemplo, é para escrever bola e ela coloca a letra T e a letra B. T, que é do pai dela, e o B, que é dela, de Bianca. Mas ela já percebe claramente que para escrever bola, ela abriu a boca duas vezes. Ela disse bola. Se ela abriu a boquinha duas vezes, ela precisa colocar duas letras. E ela vai ler com essa convicção, bola. A questão aqui é que ela não tem ainda essa relação fonética. Ela usou qualquer letra, mas já é um avanço em relação à criança na hipótese pré-silábica. Ou ela faz uma associação e ela pode escrever bola colocando o O e o A. Ou ela pode escrever bola se ancorando nas consoantes, colocando o B e o L, ou ainda misturando essas duas letras. Mas a conquista está dada. Ela não vai mais partir daquelas hipóteses do tamanho do animal, ou então da quantidade, que eu tenho que ter muita quantidade de letra. Aqui ela já tem clareza, que o que ela fala, ela escreve, e que ela tem que prestar atenção em quantas emissões sonoras ela produz para poder pensar e escolher qual será o registro que ela vai fazer. Então vamos agora ver alguns exemplos dessa escrita silábica com e sem valor sonoro. Então vamos lá. Para escrever essa lista de palavras, apontador, caneta, lápis e giz, uma possibilidade é a criança escrever assim. Então ela vai
usar letras, porque ela já tem esse conhecimento, ela já sabe que para escrever ela precisa de, para cada vez que ela abriu a boquinha, ela coloca uma letra, portanto, para cada emissão sonora, uma letra, mas ela ainda não qualificou a escolha dessas letras, ela ainda não percebeu que não é qualquer letra. Então, ela coloca uma marcação gráfica para cada sílaba. E, nesse caso, ela escolhe fazer apontador. Ela coloca a letra R, O, M e T. Mas, quando você pede para ela lê com essa segurança. Na letra R, ela aponta que é o A, na letra O, ela aponta que é o O, na letra M, que é o tá, e na letra T, que é o dor. Com esta segurança. O mesmo se repete nas demais palavras. Quando chega na palavra giz, aqui tem um detalhe importante que a gente não pode deixar de comentar. Como a criança, lembra, ela está vindo de um processo de pensar sobre esse sistema de escrita, ela está descobrindo como é que ele funciona, isso ainda não está consolidado, e lá na hipótese pré-silábica, uma hipótese que ela levantava era de que ela precisava de muitas letras para escrever. Então, quando ela migra e avança para esse conhecimento na hipótese silábica, esse eixo, esse conflito entre os eixos quantitativo e qualitativo ainda imperam. Então, é comum que para escrever palavras que sejam monossílabas, uma letra só não convence essa criança. E ela entra ali num conflito, porque embora ela tenha dito giz e ela abriu a boquinha uma única vez, para ela não é possível escrever com uma única letra. Então, ela acaba colocando uma ou duas letrinhas a mais, porque é assim que ela entende que a escrita funciona. Nesse caso, não há nenhuma relação sonora entre o que ela escreveu, as letras que ela usou, com as palavras que foram ditadas para ela. Quando ela é provocada, e é importante também deixar claro que esses processos acontecem por meio de muita provocação, estímulo, de muitas boas situações de aprendizagem que desestabilizem essa criança, que são promovidas por esse professor, para que ela pense e avance, amplie, desconstrua essas certezas que são provisórias, para poder construir outras que sejam mais eficientes até que ela compreenda o sistema de escrita alfabético. No segundo movimento, ela já tem a preocupação qualitativa. Então, ela vai usar as letras que correspondem à palavra que foi ditada. Então, eu trouxe aí duas possibilidades de escrita. Ou ela se ancora só em vogais, ou ela pode se ancorar só em consoantes, ou ela se ancora nas duas. Então, vejam no exemplo da palavra apontador. Ela tem ali a, o, porque para falar apontador, ela sobressai o som das vogais e essa criança se ancora nessas letras. Uma outra criança pode, para escrever essa mesma palavra, se ancorar só nas consoantes. Ou ainda mesclar essas duas letras. De qualquer forma, seja com valor sonoro ou sem valor sonoro, esta criança deu um passo importante para a compreensão sobre o sistema de escrita alfabética, que entendeu que a escrita representa a fala. E daqui, as intervenções que o professor vai fazer são de suma importância para que ela possa avançar um tanto mais nesse processo de aquisição da leitura e da escrita. Bem, vimos que tem a hipótese pré-silábica, vimos que tem a hipótese silábica com ou sem valor sonoro e essa criança, com todos os estímulos, é importante aqui deixar claro que o papel do professor é fundamental. Essa criança vai ter um caminho mais exitoso, mais potente, mais significativo, quanto mais ela for provocada intencionalmente por esse professor para refletir e romper com essas crenças provisórias que ela vai formando para poder entender esse mundo letrado.
Lembram que lá na nossa primeira aula eu havia dito da importância do professor conhecer os saberes e não saberes dos seus alunos, que são diferentes dentro de uma sala de aula, porque isso favorece o processo de planejamento desse professor? Pois bem, era sobre isso que eu estava dizendo. Numa sala, nós teremos crianças em todas essas hipóteses. Saber exatamente como cada uma pensa, quais são os conhecimentos, as hipóteses provisórias que elas levantaram, em qual momento de desconstrução elas estão, é de suma importância para que o professor possa ser estratégico na proposição de atividades que desestabilize aquela certeza que ainda era provisória. Bem, nesse processo, nesse avanço, a criança chega na hipótese silábica alfabética. Aqui é uma passagem entre a silábica e a alfabética. Costuma ser um grande nó, inclusive, nas salas de aula de alfabetização, porque, ora, essa criança até escreve parecendo que está silábica clássica, uma letra para cada sílaba, daqui a pouco ela coloca mais uma letrinha, porque ela está neste momento de transição. E aqui ela pode, então, dar mais ênfase ao som das vogais e numa palavra ela vai escrever apontador, aparecem mais vogais, mas já aparecem duas letras para uma mesma sílaba. Vou dar aqui alguns exemplos. Ela já consegue perceber que os fonemas têm uma relação com uma letra, portanto é relação grafema e fonema, e a escrita dessa criança pode ser assim. Então, veja o avanço que ela tem em relação à criança com uma escrita silábica clássica. Ela já admite que para cada emissão sonora, ela pode colocar mais do que um símbolo, mais do que uma letra. Então, ela vai escrever apontador, o A, tá claro para ela, no POM. Como tem aqui um som nasal, há crianças que às vezes vão experimentando, coloca um tio ou não põe nada, fica na dúvida na hora de ler, mas ela sabe que aqui não é só a letra P nem só a letra O. Então, ela põe aqui essa junção. O tá sai claramente pronto e o do também. Se a gente for parar e pensar, aqui tem relação com aquilo que nós fomos alfabetizados, que são as sílabas complexas. Ou seja, uma estrutura silábica que não é essa clássica, consoante, vogal, consoante, vogal. A criança no processo, quando ela está na hipótese silábica alfabética, estas sílabas que não seguem esta estrutura de consoante vogal, representam um desafio para a criança. Então, é comum que ela omita alguma letra destas sílabas que apresentam aí uma outra estrutura, que não só as duas letrinhas. Nós vamos olhar para a palavra caneta. Aqui, isso também acontece, é bastante interessante, que veja, por que a consciência fonológica é tão importante? Quando essa criança coloca K para representar a sílaba K de caneta, ela revela um pensamento bastante sofisticado. Acontece que ela está se ancorando no nome da letra, e o nome desta letra dá conta desta sílaba. Caneta. A mesma coisa vai acontecer com a palavra dedo, por exemplo, que é comum que as crianças coloquem apenas a letra D, depois o D e o O, porque o nome da letra D dá conta dessa emissão sonora que é a sílaba D. Isso é uma evidência de uma falta de consciência fonológica, que com o processo de atividades que o professor for desenvolvendo, ela pode ir ganhando esta consciência e vai percebendo que não, que o nome da letra é uma coisa e que o som que ela emite é outro, e que, portanto, para escrever caneta, só a letra K não daria conta, ela precisaria de uma vogal. Mas esta é a hipótese bastante elaborada que ela chega no momento da hipótese silábica alfabética. Lá no lápis, ela omite ali o som do I, a letra I, e no giz, porque também em função, às vezes, eles leem até dessa forma, esticam, eles fazem giz e esticam um pouquinho essa leitura, porque pela mesma situação de preciso de mais letras, não sei bem quais são, mas esses dois sons sobressaem e ela coloca ali essas duas letras para escrever o giz.
E da hipótese silábica alfabética, a gente parte para a hipótese alfabética. Na hipótese alfabética, a criança já compreendeu quais são as regras do sistema de escrita, ela já entendeu que existe uma relação grafema-fonema, ela já entendeu que para escrever ela vai usar essa junção e vai montar partes menores da palavra, que são as sílabas. Ela já consegue adequar a escrita à fala, faz a leitura daquilo que está escrito com ou sem o apoio de imagens e ela começa a pensar nas questões ortográficas. E aqui nós temos duas situações. O alfabético, a gente costuma dizer o recém-alfabético, que é aquela criança que vai escrever, olha ali o ensaio que eu havia comentado na hipótese anterior. Ela não sabe bem como representar esse som nasal, mas ela coloca ali a letra A com um tio. E ela está escrevendo apontador, ela vai escrever caneta, lápis com Z e o giz com S. Aqui a gente observa uma compreensão clara sobre o sistema de escrita, mas ainda uma escrita sem preocupações ortográficas. Ela é uma criança que está na hipótese alfabética. Desse processo, de novo, com as boas intervenções, com boas situações de leitura, de contato com diferentes suportes diariamente em sala de aula, essa criança começa a perceber que refinam tanto mais esse pensamento e a qualidade dessa escrita. Ela percebe que não é qualquer letra e ela começa a apresentar uma preocupação ortográfica. Então, o lápis, ela coloca ali um S, o giz, ela está ensaiando, mas também não é o S, não deu conta, mas ela já tem essa preocupação. É comum que ela comece a perguntar para o professor, professora, é com Z ou é com S? Pro, aqui escreve com U ou com L? Por quê? Porque ela já entendeu que este código, para além de ter um conjunto de letras, ele também tem regras que são específicas e algumas delas que são ortográficas, que dizem da forma correta de escrever as palavras.